Vamos lá, Romanos capítulo de número 7. Romanos capítulo 7, nós vamos ler até o versículo de número 6. Assim que você encontrar, você que puder, fique de pé em reverência à palavra de Deus. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração, feche seus olhos. Vamos pedir a força do nosso Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Meu Deus, a responsabilidade ela é brutal, Pai. Falar acerca deste assunto, meu Deus, traz um desconforto muito grande. Mas, meu Deus, eu creio que verdadeiramente a Tua palavra ela tem que ser pregada, Pai. Da mesma forma que nós recebemos, nós ministramos sem invenções para vivermos aquilo que pregamos. Por isso, meu Deus, que cada pessoa que está aqui, que cada um dos teus filhos que nessa manhã veio para a tua casa, saia daqui, meu Deus, transformado pelo teu Espírito Santo. Mas, meu Deus, não nos poupe nessa manhã. Meu Deus, ministre da maneira que o Senhor quer. Se tiver que nos exortar, que assim seja. Se o Senhor, através dessa palavra, venha nos abençoar, que assim seja. Mas que nós não saiamos daqui em treva, porque nós cremos que nós vamos sair daqui na tua maravilhosa luz, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aplauda o nome do nosso Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Eu procurava uma pregação para me ter uma comparação, só que eu não consegui encontrar. Então, eu declaro que tudo que você vai ouvir aqui nessa manhã é direto do coração de Deus, amado. Pode ficar tranquilo que no final dessa reunião você vai estar glorificando ao Deus Todo-Poderoso, amém? Por isso eu quero entrar direto na exposição da palavra, pois nós iremos no final da exposição, que eu creio que vai ser bem rápido, eu vou fazer algumas considerações muito importantes, pois você precisa hoje ser livre, amado. Você precisa ser livre de algumas coisas, e é somente conhecendo a verdade que isso irá acontecer na tua vida. Amém? Então vamos expor primeiramente a palavra de Deus. Paulo, ele está fazendo uma analogia. O que é uma analogia?
é uma comparação fiel. Ele pega um determinado tema e transfere para falar de determinada situação. Jesus usava muito parábolas, só que Paulo, ele não era muito adepto de parábolas, ele usava muitas analogias para expressar a verdade da palavra de Deus. E Paulo, do nada, ele que está falando de justificação, de santificação, de repente ele traz a analogia do casamento como se caísse de paraquedas no meio de um assunto que não teria nada a ver. E Paulo, ele começa a dizer aqui em Romanos capítulo 7, no versículo 1, o seguinte: porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ou seja, Paulo ele deixa muito claro que ele está falando com pessoas que conhecem e respeitam a lei. Ele não está falando para pessoas que são verdadeiros pecadores inveterados, que não conhecem a lei. Não está dizendo que não está falando para pagãos. Ele está falando para pessoas que conhecem a lei. Não para pessoas que não querem conhecer a lei. Por exemplo, amados, porque você que está aqui nessa manhã, por que você não rouba? Hein? Por que você não rouba? Primeiramente, eu acredito que é porque Deus condena isso. Porque Deus condena. Ô pastor, eu sou cristão, eu não posso tomar aquilo que não é meu. Mas, por que então você aqui nessa terra continua tendo o mesmo caráter de Deus? Porque você crê que a lei de Deus ela também condena o tipo de roubo. Mas mesmo Deus, ele condenando o roubo, aqui na terra, no planeta Terra, tem muita gente roubando, tem político, tem pessoas que não pode ver alguém conquistando nada, que quer levar aquilo que a pessoa tem. Tem muita gente no planeta Terra roubando. Mas por que essas pessoas roubam? Porque não querem nem saber nem o que Deus pensa na sua lei e nem o que o país tem de lei. Eles querem transgredir, eles querem fazer aquilo que der na telha deles, porque não estão pouco se lixando para o que Deus ele pensa. E aí Paulo ele vai continuar falando com essas pessoas que querem obedecer à lei, porque creem que Deus ele desaprova algumas coisas. Por isso que Paulo ele fala, eu estou dizendo não é para quem não quer obedecer, eu estou falando é para quem quer obedecer. E ele começa a fazer essa analogia aqui. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará a lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Paulo ele está fazendo uma analogia, amado. Ele está dizendo que da mesma maneira que uma pessoa, quando ela é casada, ela só pode se casar novamente se o marido morrer, assim também é a pessoa que teme a Deus, que tem a lei de Deus, que confia na lei do Senhor. E a lei, amados, é como um marido. Paulo ele quer dizer que nós somos como uma mulher e a lei é como um marido. Só que para que a pessoa ela consiga sair daquela situação, ela não pode, porque o marido, a lei, ela está viva ainda. A lei está viva. E esse marido, a lei, é bom ou ruim, hein? Hein? A lei é boa ou ruim? Boa ou ruim? Quem acha que é boa, levanta a mão. Quem acha que é ruim, levanta a mão. Ah, pensou bem, viu? A lei é ruim porque ela é para nós, amados. Nós somos pecadores. Mas a lei é boa. Ela, como marido, seria aquele marido perfeito.
perfeccionista. Porque a lei do homem, ela é falha, mas a lei de Deus é perfeita. Deus não é perfeito? Ele não fez a lei. Então a lei de Deus, ela é perfeita. É aquele marido padrão internacional. Aquele marido maravilhoso. A lei é assim. E para piorar, esse marido, além de maravilhoso, ele não morre. Nem morrer, ele morre. Ele vive a vida inteira da pessoa. Mas então, como que uma pessoa ela consegue ficar livre da lei? Aí quem tem que morrer é a mulher. Para ficar livre da lei, quem morre é a mulher. Por isso que quando nós nos batizamos nas águas, nós morremos para o mundo e para a lei e nascemos para Cristo. Aí nós ficamos livres para nos casarmos novamente com outro, que agora é Cristo. Paulo está fazendo essa analogia, que aí diz aqui no versículo de número 5, versículo de número 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ou seja, nós ficamos livres para nos casarmos com Cristo. Porque quando nós vivemos em Cristo, nós temos que ter características de quem mudou de vida. Por isso que ele diz aqui, vocês precisam viver em Cristo, casados com Cristo, como uma pessoa que morreu para as coisas erradas. Porque a pessoa que vive em Cristo, como se ela não tivesse temor das coisas dele, ela simplesmente, ela ainda não morreu para a lei. A lei ainda está viva dentro dela, condenando ela em todo tempo, machucando ela. Por isso que a pessoa, Paulo está dizendo, assim como o marido, assim como uma pessoa só pode se casar se o marido morrer, ou vice-versa, assim também é o servo de Deus. Ele só pode ter uma vida verdadeira com Cristo se ele morrer para as coisas erradas, para as coisas do mundo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Está claro até aqui? Vamos para o versículo 5. Falei que era rapidinho, que as considerações são maiores ainda. Diz aqui: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Ou seja, a lei, amados, ela realça o quanto mal a pessoa é. A lei é assim. Uma coisa é você fazer algo ruim ou pecar sem saber. Outra coisa é quando você peca sabendo que está errado. A lei, ela realça. Igual, por exemplo, uma pessoa que de repente está com algumas amigas, e aí ela fala assim: olha, eu vi seu namorado em tal lugar hoje, eu até cumprimentei ele. A pessoa ela fala sem pensar. A outra fala: o quê? Ele estava onde? Ele disse que estava trabalhando, então deixa eu ir lá, e vai dar aquela bagunça. Aí a pessoa fala: poxa, me perdoa, se eu soubesse que ia dar tudo isso, eu nem tinha falado porque deu maior fuzuê, deu maior problema. Aí a pessoa, ela fez o errado, mas sem saber. É assim a pessoa que peca sem conhecer a lei. Agora tem pessoas que falam assim: quer saber? Olha quem que está ali. Ah, minha amiga, você não sabe quem que eu estou vendo aqui. Eu estou diante dele. Vou fazer até uma chamada de vídeo aqui, fulano de tal, saindo agora, está entrando dentro do shopping. É mesmo? O que está acontecendo? Parece que está te traindo mesmo. Vem cá, corre. Aí dá aquele problema, dá até morte. Aí de repente a pessoa fala: não, eu vacilei, eu não devia ter contado. Sabia que eu não devia ter contado, mas não aguentei segurar a língua na boca e contei. E aí de repente dá aquele tumulto, porque a lei, ela potencializa. Assim a pessoa que peca com a lei, sabendo da lei, que mente, quando a pessoa conta uma mentira e a palavra diz: olha,
Satanás é o pai da mentira. Você que mente é semelhante ao seu pai, que é Satanás. E você fala, nossa, virei filho do diabo. A lei, ela realça, ela coloca as coisas mais altas. Então, a pessoa que peca debaixo da lei, ela tem o seu pecado exposto de uma maneira muito clara. Por isso que você que está aqui, meu irmão, minha irmã, que conhece a palavra de Deus, em nome de Jesus, ande debaixo da graça de Deus. Faça o possível para cumprir. A palavra do Senhor, ela disse assim, Deus ele aconselhando Josué, ele aconselha Moisés, ele aconselha Davi, ele aconselha no Salmo de número 1, para meditar no livro dessa lei de dia e de noite. Tem que meditar, tem que conhecer a vontade do nosso Deus. Amém? E por último aqui, o versículo de número 6 diz assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Ou seja, agora você que está casado com Cristo, você que casou com o Senhor mesmo, você que fala assim, Senhor, eu não quero enrolação não, eu quero ficar firme com o Senhor até o fim. Você que quer isso, você que só tem olhos para Cristo, para a vontade dele, fazer o que é certo, amados, aproveita a oportunidade que ele te deu. Sempre ande consertado com Deus, sempre com a vida reta com o Senhor. Por causa que eu sou casado com Cristo, eu tenho prazer em obedecer à lei. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Porque eu creio. Agora pode parar, porque eu creio que daqui para frente o caldo engrossa um pouco mais. E se eu queria ouvir aplausos para Jesus, eu acho que tem que ser agora, nesse momento. Amados, essa exposição literal do que Paulo ele quer dizer. Mas, amados, é inevitável passar pela palavra de Deus tampando os olhos. É inevitável, não tem como. Se nós passarmos por esse capítulo sem perceber o rigor da lei. E eu quero que você entenda isso. Ouça primeiro e depois você vai entender. Amados, o casamento, ele foi criado para ser eterno. O casamento, ele foi criado para ser para sempre. Por isso que aqui em Marcos, capítulo de número 10, no versículo de número 8, vamos lá. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 8, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, olha, Jesus falando, Marcos 10, versículo 8 diz assim, vou ler o versículo 7 também. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E a palavra unir é compactar, é ser um só, é união. É quando o homem ele deixa o pai e a mãe, ele tem uma junção. E unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Amém? Não tem como você andar sem a metade do corpo, amado. Não tem como. Se você falar assim, ainda que você pense, olha, eu vou anular a metade do meu corpo aqui. Eu não vou usar a mão esquerda, não vou usar o meu pé esquerdo, vou usar minha mão direita e vou usar minha perna direita. Você pode tentar viver desse jeito, mas você vai viver sempre caindo. Você sempre vai viver caindo. Você sempre vai viver com dores, por causa que o esforço vai ser muito grande sozinho.
Então, o casamento, você precisa entender que ele foi criado para ser eterno. Ninguém pode brincar de casar igual artistas de novela fazem. Não é assim que a palavra de Deus ela diz. Ah, se não der certo, pronto, acabou. Não. Não pode ser assim. O casamento, ele foi criado para ser eterno. E a pessoa que se casa, ela não pode se separar por qualquer motivo, amados. Salvo agressões, muitas agressões, de todos os tipos. Adultério e por causa principalmente da dureza do coração da pessoa que sofre tudo isso, tá? Não é a pessoa que tem um coração duro, não. Você casou com um ignorante, um ogro, foi porque você quis. Não vem falar, o meu marido tem um coração de pedra. Meu irmão, minha irmã, me perdoa, problema seu. Tem que pensar antes. Tem que pensar antes. Você não pode brincar de faz aliança, desfaz aliança. Não pode essas coisas. Diz aqui, ó, em Mateus 19, vamos lá comigo. Mateus 19, é bom para vocês que são jovens aí, já estão na mira. Estão aquela geração fogo, né? Mas não é fogo do Espírito. Mateus 19, Jesus, ele vai ser indagado acerca da questão da separação. Diz aqui, ó, Mateus 19, versículo de número 7, diz a palavra do Senhor o seguinte: replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Entenda isso. O que é dureza do coração, amado? É quando você não consegue perdoar uma pessoa por algo que ele fez. Antes, o homem, no princípio da criação, não tinha pecado, não tinha traição, não tinha nada que era ruim. Mas o homem e a mulher hoje, dependendo do que acontece, o coração endurece de uma maneira que a pessoa não consegue perdoar. Se ela não perdoa, não entra no céu. Ela não vai entrar na glória de Deus. Nós perdoamos assim como o Pai nos perdoa, assim como nós perdoamos. Mas quando se trata dessa questão do casamento, a dureza do coração, ela faz com que a pessoa ela possa se separar. E ele diz aqui pelo seguinte, desde o princípio, versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar, Jesus falando, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ó, traição. Ele está deixando muito claro. Não é por causa, o meu marido ele ronca, que é terrível. Não, amados, isso não é motivo. Isso não é. Não pode ser assim. Ele está dizendo, ó, Jesus, ele falou, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Ou seja, a pessoa que trai, você que é casado, pensa bem muito antes de tomar uma decisão de trair sua esposa. Ou você trair seu marido. Sabe por quê? Porque quem é traído perante a palavra de Deus pode recomeçar. Mas para quem trai, quem casa com ele é adúltero. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vocês não estão falando nada mais? Tem que entender isso aqui. Entenda isso. Diz aqui a palavra do Senhor. Versículo de número 10. Olha o que os discípulos de Jesus, eles vão dizer. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem,
relativamente à sua mulher. Não convém casar. Aos discípulos de Jesus. Às vezes Pedro estava querendo julgar a mulher dele longe. Fala assim, não, essa mulher, se ela der mole, eu lanço ela fora. Mas Jesus ele fala, não, não vai lançar ninguém fora. Ninguém vai ser lançado fora. Ninguém que conhece a minha palavra vai ser lançado fora. E aí, eles decidem, não, então é melhor que, se é dessa condição, é melhor não se casar. É melhor não se casar. Aí Jesus ele diz aqui, Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos, preste atenção nisso, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aquele a quem é dado. Gente, tem gente que não nasceu para casar. Não nasceu. Quem não aguenta, por exemplo, respeitar, quem gosta de pôr senha no celular, quem gosta de ficar enganando os outros, não pode casar. Não pode. Não recebeu de Deus esse conceito de viver, de ser uma pessoa franca com a outra. Ô pastor, eu sou assim. Então não se case. Não se case, porque senão lá na frente você vai arrumar problema. Quando tem esse tipo de situação, às vezes a pessoa é agredida, foi espancada, mas tem mesmo assim pessoas que perdoam. Não tem dureza no coração, apanha, e no outro dia está falando, meu bem, eu te amo. Quanto mais você me bate, mais eu te amo. Ele fala, então eu vou quebrar sua cara agora. Não é engraçado não, amados, mas é sério. É sério. A pessoa que ela sofre uma agressão, tem pessoas que não conseguem nem sair de casa mais. Tem mulheres que têm síndrome do pânico. Andam pelas ruas assim com medo de serem mortas. E até homens também que terminam relacionamentos e a mulher muito ciumenta. Então, agora incompatibilidade de ideias. A gente tem incompatibilidade, amados. É desculpa. Sabe quem fala isso? Ah, não, a gente não está batendo mais. É desculpa de quem gosta de comer a carne, mas não quer roer o osso. Só quer o bônus, o ônus ninguém quer. Isso é desculpa. Tudo isso você tem que pensar antes, amado. Antes de você se envolver, antes de você começar a se relacionar, para isso que é namoro, é para ver se bate. Por isso que a pessoa precisa analisar muito bem uma pessoa com quem se começa um relacionamento. Não fico impressionado, amado. Diz aqui, ó, vamos ler primeiro na segunda carta aos Coríntios, vamos ler na palavra de Deus. Aqui, ó, Paulo ele vai dizer, 2 Coríntios 6:14, olha o que ele diz, 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14, você que quer namorar, você que fala assim, ô pastor, eu tô doido para namorar, ai que maravilha, é bom dar uns beijinhos, ué, quem não gosta? Mas você tem que analisar muito bem, amor. Examinar as coisas. Diz aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Paulo está dizendo, você que quer namorar, não se ponha em julgo desigual. É você que se põe. Às vezes a pessoa ela fala, eu vou arrumar uma pessoa para me relacionar. Se você se pôr num julgo desigual, para você sair fica difícil. Você precisa entender os sinais. De relacionamento começou, entenda os sinais. Sabe por quê? Primeiramente, eu quero expressar uma opinião minha, viu? Isso aqui é o que eu penso. Que nem todo mundo que está na igreja é a pessoa certa para você namorar. Tem pessoa que está dentro da igreja, mas não está em Cristo.
não está no Senhor. Tem pessoas na igreja que é pior que o ímpio, que só está vindo na igreja, que é pior do que o ímpio, mentiroso, é um crente falso. Nem todo mundo que está na igreja é a pessoa certa para você iniciar um relacionamento, porque é um lobo em pele de cordeiro. Eu estou cansado de ouvir testemunhos de pessoas dizendo: poxa, mas parecia uma bênção, hein? Mas parecia uma bênção. Parecia, mas você não entendeu os sinais. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa ela vê uma pessoa que consegue falar mal da mãe. Você está namorando e a pessoa está falando assim: não, minha mãe não presta. Você vai prestar para ele? Não, minha mãe é chata demais. Ah, se eu pudesse sumir. Vai prestar para você, entenda os sinais, amado. Chega lá na frente, a máscara cai, a bomba estoura. Você tem que entender isso. Aí depois a pessoa se revela como um fofoqueiro. Tem pessoas na igreja dando maus testemunhos na sociedade, amado. Tem pessoas na igreja que está querendo, sabe o quê? Namoro abrasado. 2 meses de namoro, a pessoa já está dormindo uma na casa da outra. Não pode ser assim. Está pior que o ímpio. Está pior. A casa virou motel. E aí depois, o mesmo demônio que coloca o fogo antes, ele tira o fogo lá no casamento. Aí a pessoa fala: meu marido não me procura mais. Ai, meu Deus. Mas sabe por quê? Namoro abrasado, condenável perante Deus. Nós vivemos numa geração de pessoas que não conseguem influenciar ninguém. Ela sai da igreja, mas quem ela namora não vem para a igreja. Ela consegue cair no pecado, mas não consegue santificar a vida daquele que está em pecado. Por isso, amado, que tem muita gente na igreja, mas nem todos vão conseguir entrar no céu. Não vão conseguir entrar na graça do Senhor. Mas igual eu digo para você, o melhor lugar para você conseguir encontrar uma pessoa para você se relacionar também é na igreja. Você precisa encontrar, se você conseguir encontrar uma pessoa de Deus. O que é uma pessoa de Deus, amado? Uma pessoa que te respeita, uma pessoa que te ajuda, uma pessoa que te quer ver bem, que preocupa com você. Imagina só, uma pessoa que quer ver você crescer. Isso são pessoas de Deus, independente se são cristãos, porque ser cristão é salvação. Ser uma pessoa que tem atitudes boas, isso é caráter. Procura pessoas de caráter, pessoa que trabalha, homens trabalhadores. Vender droga não é trabalho não, gente. Vender droga não é trabalho. Em nome de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Às vezes a pessoa embarca no sofrimento. Você vê vídeo na internet, menina nova tendo a cabeça raspada, por causa que envolveu com pessoas erradas. É o julgo desigual. Se meteu num julgo desigual. Pessoa de família, tem pai, tem mãe. E aí, de repente, vai se envolver com pessoas que, poxa, não tem nada para te oferecer a não ser um lugar na terra. Não na terra, mas debaixo da terra. Você está entendendo isso? Olha o que diz em Mateus, capítulo de número 18. Quando você encontra uma pessoa de Deus para se relacionar, em Mateus 18, 20, a palavra do Senhor ela vai dizer o seguinte, olha, Mateus 18, 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Quando você encontra uma pessoa de Deus, seu relacionamento é abençoado por Deus.
aonde vocês dois estiverem, Jesus ele vai estar presente no meio de vocês. Está entendendo? Porque a melhor coisa é ter Jesus no coração. Ah, pastor, eu estou namorando, mas a gente não tem o Senhor ainda nas nossas vidas. Igual todo mundo já sabe a minha história, que a minha esposa já contou no altar para todo mundo aqui. As mulheres sabem o nosso casamento. Nossa, antes de Cristo, amado, antes de Jesus, era uma tragédia, era terrível. Era terrível. Por minha culpa, principalmente, mas por culpa dela também. Casamento não tem meia culpa, não. É nossa culpa. É a nossa opção. Nós não estamos fazendo a nossa parte. Não tem meia culpa, não. Então, quando nós entramos na presença de Deus, poxa, aonde nós estamos reunidos em Cristo, Jesus ele está presente no nosso meio, que seja na mesa da nossa sala, na cama do nosso quarto, aonde quer que nós estejamos, Deus está presente. Por isso que você precisa, você que ainda não começou, procura uma pessoa de Deus para a tua vida. Veja os sinais primeiro, não sai beijando na boca de qualquer um, não. Pastor, mas e se eu quiser ficar assim com a minha esposa? Você já é casado, meu irmão, é dois. Não é dois, não, é um só. Mas quem namora tem que ter cuidado. É uma faísquinha assim para acender o fogo que destrói tudo lá na frente. Amém? Amém, amados? Agora vamos a algumas considerações. Assim como Paulo, ele usou o recurso da diatribe, né? Ele pressupondo que alguém ia querer fazer uma pergunta. Eu também vou usar o recurso da diatribe, que eu pressupus que você, depois dessa ministração, ia ficar com a cabeça assim, tum, tum, tum. Eu tenho que perguntar ao pastor no final do culto, eu tenho que perguntar, eu tenho que ir lá. Então, amados, duas perguntas que eu suponho que deve estar na tua mente aí. Pastor, a minha situação é essa. Eu me casei de novo e eu estou muito feliz. Mas eu não sabia com tanta profundidade acerca deste assunto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que largar a pessoa? Eu tenho que deixar ela? Eu tenho que voltar a ficar sozinho? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar essa oportunidade hoje, já dar o tchau e benção? Não, amados. Você não vai fazer isso. Você que, por exemplo, diz assim, pastor, eu estou casado, eu me separei, eu e o meu ex-marido temos um bom relacionamento, mas hoje, graças a Deus, eu estou muito feliz. Amado, a partir de hoje, você que está nesse critério, continue casado e lute pelo resto da vida para o seu casamento ser o mais feliz do mundo. A Bíblia ela fala que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Você errou, não deu certo, mas aproveita a oportunidade que Cristo ele te deu de recomeçar. Sabe por quê? Casamento não pode virar vício de separação. Por que não se prega isso? Porque tem um tanto de pastor que casa num mês, fica um tempo, separa, casa de novo. Não é assim, amado. Você que, por exemplo, diz assim, pastor, eu sofri demais, mas agora eu estou feliz. Continue casado, haja o que houver, lute pelo teu casamento. Não teve agressão, não? Não está tendo adultério, não? Não está tendo nada disso? Permaneça casado e faça do seu casamento o mais feliz do mundo. Amém? Porque agora você já sabe. Amém? Outra coisa que eu imaginei que você iria me perguntar no final é: pastor, a minha situação é diferente. O meu casamento não está indo bem. A gente discute demais.
o que que eu faço? O que que eu faço? Ah, pastor, tá chegando no fim da meada. Primeiramente, seja humilde. Peça perdão. E seja humilde e perdoe quem te pede perdão. Sabe por quê? Porque a pessoa que consegue perdoar, ela consegue ser feliz, amado. Todos os casamentos vão ter problemas. Vão ter dias, semanas de discussão. Vai ter dias que vai ser melhor você falar e vai ter dias que é melhor você se calar. Mas se todos os dias você bater de frente, o relacionamento ele fica difícil e você não pode sair dele, que você já sabe. Já sabe da palavra de Deus. Já está conhecendo agora. Agora é só se morrer. E não pode matar não, viu? Antes que você pegue e feche o olho assim e fala, captei vossa mensagem. Não, não pode não, tá? É assim que funciona a palavra de Deus. A mesma palavra que nos machuca, ela nos sara. Sabe por quê? Pastor, e eu que estou sozinho, você consegue ficar assim? É a melhor coisa, viu? Você pode trabalhar aqui na obra 24 horas e ninguém vai te ligar. Por isso que Paulo ele fala, para mim é bom ser solteiro por causa disso, que uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá. Se eu tiver o que comer, para mim tá bom. Se não tiver, para mim também tá bom, que eu sozinho eu me viro. Eu aprendi a ter tudo e ter nada. Mas a pessoa que, por exemplo, ela quer começar uma vida sentimental. Quem é solteiro aqui, levanta a mão. Hein? Já vai olhando para trás aí, ó, vai dando umas olhadas assim, ó. Quem é solteiro mesmo? Deixa eu ver aqui. Mas sabe por quê? Escolha bem, amados. Escolha bem. Ninguém é obrigado. Ah, você tá namorando até hoje, não tem problema. Se não está em pecado, você pode namorar o tanto que for necessário, mas você não pode dar um tiro no pé. Casar, você tem que ter certeza. É igual vida com Deus. Eu não largo do Senhor Jesus, eu continuarei com Jesus, não importa o que aconteça. Amém? Eu quero ler aqui com vocês, em Atos capítulo 17, alguns versículos que vão embasar, porque às vezes a pessoa vai ouvir essa mensagem e dizer assim, esse pastor está doido. Eu falo, não, eu mostro, é na palavra de Deus. Vamos aqui em Atos 17, no versículo de número 30. A palavra do nosso Deus, ela vai dizer o seguinte, ó, Atos 17, versículo de número 30, diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Ou seja, o tempo da ignorância que você não sabia, Deus ele não leva em conta. Ele não leva em conta. Ele não leva em consideração. Ele fala, essa pessoa não sabia definir nem a mão direita da mão esquerda, como que eu vou acusá-lo? Senão ele não teria salvo a cidade de Nínive. Olha o que diz em João, capítulo de número 8. Jesus com uma pecadora que foi pega ali no ato do adultério. Imagino que eles tiraram essa mulher de dentro de um quarto. Só que o homem eles deixaram para lá. Deixaram o homem, mas trouxeram a mulher arrastada até Jesus. E diz aqui, no versículo 3, o seguinte: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, ó, no ato, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Está dizendo, a lei está mandando é matar agora. Mata essa mulher. A lei está mandando matar porque nós pegamos ela em flagrante em adultério. O que o Senhor nos diz? Jesus ele sabia que eles queriam experimentá-lo.
Então diz a palavra do Senhor que Jesus ele vai se inclinar no chão, diz aqui no versículo de número 6. Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, o que você diz, Jesus? Fala, Rabi, o que a gente tem que fazer com essa mulher? Fala! Jesus se levantou e lhe disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estás? Estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condeno. E o que ele vai dizer? É o que eu digo para você, você errou. Você não sabia? Agora você sabe? Vai e não peques mais. Não cometa o mesmo erro, não. Hoje você já está sabendo. Não caia novamente, não, na mesma estratégia do maligno, não. Lute pelo teu casamento. Lute. Se não está tendo agressão, a pessoa pegando e, nossa, te humilhando, e batendo, e tendo agressão a ponto de transgredir um outro mandamento, meu irmão, luta. Você está aí com seu esposo aí do lado e fala, vou lutar por você, hein? Ih, ai. Oh, meu Deus, hoje nem almoço tem naquela casa, viu? Diga para a pessoa que está com você, nós vamos lutar juntos então. Melhorou? Facilitou mais? Amém? 1 João 1,7, e eu vou encerrar aqui, diz a palavra de Deus o seguinte, olha. 1 João 1,7 diz assim, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Não peques mais. Viva livre. A partir de hoje, nenhuma condenação vai haver mais sobre a tua vida quando você entende isso e pratica essa palavra. Amém? Então vamos fazer o seguinte, toda a igreja fique de pé. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Ô pastor, tirou o fardo das minhas costas, viu? Nossa Deus, como que eu me matava, me chicoteava. Seja livre. Seja livre. O Senhor nos chamou para sermos livres, não para sermos devassos, tá? Põe a mão assim na altura do teu coração. Vamos fazer uma oração. Quero orar por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Mas eu quero dizer para você, antes de qualquer coisa, amados, antes de orarmos, que uma vida sem Jesus é uma vida triste. Enquanto você não vem para Jesus, o reino de Deus não vem. E eu não sei se nessa manhã tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus. Põe o teu relacionamento nas mãos de Deus. Eu te digo por experiência própria. Jesus, ele muda tudo, amado. Ele muda o homem ignorante, ele muda a mulher sem sabedoria. Ele dá resistência, resiliência. Talvez você diz assim, pastor, eu quero voltar para Jesus. Se tiver alguém, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que, por exemplo, diz assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se tiver alguém dessa forma, eu quero fazer essa oração por você primeiro.
porque a oportunidade da salvação ela está sendo dada para você. Todos estão firmes em Cristo, que bênção, viu? Então põe a mão assim na altura do teu coração, deixa eu orar por todos vocês. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus, vamos fazer melhor? Você que é casado, você pode dar a mão aí, tá? Você que está namorando, é esse que é o cara mesmo? É essa que é a cara? Dá a mão para ela aí. Quero orar por vocês. Pastor, eu optei a fazer o que a palavra de Deus diz. Eu me tornei eunuco para fazer a vontade de Deus. Maravilha, mano. Se você tem essa força, eu louvo a Deus pela tua vida também. Se você está sozinho hoje, não necessariamente você vai ficar. Não é bom que o homem esteja só, mas procure entender os sinais. Procure entender os sinais. Feche os seus olhos. Pastor, vem cá, amor. Amor é meu. Igual nós vamos fazer esse ano, 18 anos, né, amor, de casado, né? Começamos a namorar, nós tínhamos 16 anos. A gente começou a namorar. Ela foi quase a minha primeira namorada, quase que ela conseguiu. Mas, amados, vale a pena lutar, se respeitar, colocar a vida na presença do Senhor, que todos os dias Deus ele vai nos dar motivos para ser feliz nele. Amém? Então, feche seus olhos nesse momento. Você que diz assim, pastor, meu namorado ainda não se converteu ou está afastado do Senhor, continue lutando, continue. É uma boa pessoa, te respeita, tem caráter. Continue lutando, vai ser bênção de Deus na tua vida. Pai querido e Deus amado, meu Deus, se tem uma das coisas que eu tenho autoridade para ministrar, meu Pai, é uma bênção sobre a vida dos casamentos, Pai. Porque o Senhor nos abençoou. Meu Pai, em nome de Jesus, eu creio, meu Pai, que tem relacionamentos aqui que já enfrentaram grandes vendavais. Tem pessoas, meu Deus, que estão casadas há tanto tempo e enfrentaram tantas lutas, Pai, mas continuam lutando um do lado do outro. Então, meu Deus, vai dando força, vai dando garra, vai dando sabedoria. Meu Deus, não deixe, meu Pai querido, que o que tem acontecido com muitos não aconteça com esse casal, com essa pessoa, com esse teu servo. Meu Deus, que nós sejamos, meu Pai querido, exemplos, que nossas famílias elas sejam exemplos, Pai, de fé, exemplos, meu Deus, de cumprimento da tua vontade, do teu querer. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos envergonhar o teu nome. Nós não queremos ser, meu Deus, mais um na fila do cartório para se divorciar, não. Nós queremos, meu Deus, ir até o fim. Abençoa, meu Deus, esses que estão casados há 30, há 40 anos. Abençoa, meu Deus, esses que estão casados há apenas 1 ano, há 10, não importa o tempo. Abençoa, meu Deus, os namoros. Abençoa, meu Deus, os noivados. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que quer ser feliz. E também essa pessoa que já é feliz no Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, restaura, Deus. Restaura. O Senhor é poderoso, Pai, para fazer, meu Deus, grandes coisas acontecerem. E é por isso, meu Deus, que eu te peço a tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus, que Satanás ele não consiga virar a cabeça de nenhum de nós. Coloque, meu Deus, em nossas vidas o capacete da salvação e nos blinda, meu Pai, para estarmos cada vez mais abençoando e sendo abençoados em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém. Aplauda o nome do Senhor.